superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira, a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Junto vamos rezar o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho nós vemos a figura de Pedro, que mesmo diante das suas fraquezas, erros e pecados, sempre retornava para o amor misericordioso de Cristo. E diante de sua fé, diante da confiança que ele tinha em Jesus, nós vemos que Jesus coloca ele para guiar a igreja, para ser aquele que abre e fecha as portas, aquele que tem as chaves da igreja de Cristo. E diante disso, nós somos convidados a olhar para o nosso Papa Francisco e diante de sua missão, diante de toda a igreja que o Papa tem a missão de guiar nos caminhos do mundo, nós temos, nós cristãos, a missão de rezar, de interceder, de pedir a Deus por ele, que conceda sempre sabedoria para compreender a sua vontade e força para não abandonar os lemes da igreja. Nós sabemos que o Papa é muito criticado, muito condenado. O Papa sempre tem alguém que fala mal, sempre tem alguém que aponta os erros, sempre tem alguém que aponta os defeitos. Nós, como cristãos, devemos escutar, ouvir aquilo que ele tem a nos dizer e rezar para que ele tenha essa força para nunca abandonar o leme da igreja. Por isso, meus irmãos, que assim como nós seguimos Jesus, que foi criticado, que foi condenado, que foi morto pelos membros da própria Igreja Judaica, da mesma forma nós devemos permanecer firmes, rezando, intercedendo, para que o nosso Papa, diante de tantos ataques, permaneça firme. Que nós saibamos ouvir a sua voz e compreender através dele tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, dizer e os caminhos que Deus nos aponta. Ó Senhor, pedimos neste dia pela intercessão de São Pedro, pelo nosso Papa Francisco, que o Senhor conceda do céu todas as graças que ele necessita para ser o Pedro que guia o barco da nossa igreja. Dai-nos a verdadeira fé para compreendermos através das suas palavras, de seus gestos, a tua mão poderosa a guiar e a conduzir a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Que nós, diante das limitações do homem, não duvidemos e não percamos a fé na tua Igreja. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.